Muitíssimo obrigado, valeu. Última aulinha, pouco tempo, né? 5 minutos a menos, vamos tentar se concentrar aqui, porque eu vou te confessar que na última aula de física aí, não foi só nessa turma, na outra também, mas isso tem acontecido há anos já. Aquela aula da mudança de estado físico, ela me consome um tempo às vezes que eu não tenho explicação, é uma coisa tão boba, né? Sólido, líquido, gasoso, aí tem a fusão, vaporização, e vaporização são 3 tipos, né? Ebulição, calefação, evaporação. Calefação instantânea, ebulição rápida, numa temperatura específica, e evaporação natural e lenta, sempre abaixo da temperatura de ebulição. Se é a volta de gasoso para líquido, liquefação, tem 2 maneiras de ocorrer também, basicamente, né? Condensação, mas a química às vezes dá mais atenção para essa parte. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Se o pulo é grande, sublimação. Mas só existem esses 3 estados físicos? Não, tem o plasma, que é o estado gasoso que brilha, de tão excitado que está. E o condensado de Bose-Einstein, que é a maldição que me fez perder um tempo a mais, que é um estado bizarro, onde as substâncias estão com tão baixa vibração atômica que as moléculas entram em ressonância, ou seja, começam a vibrar todas ao mesmo tempo. A ideia de ressonância nós vamos ainda ampliar ela, tá? Na física B, na parte ondulatória, então por isso talvez a palavra ressonância ainda não seja tão comum para ti. Mas olha que legal, hoje eu quero me dedicar apenas ao diagrama de fases. E eu quero avançar nas ideias, é óbvio. Eu te mostrei como é que ele é construído, concorda? Pega uma máquina que altere a pressão e pega uma pressão de referência, por exemplo, uma pressão abaixo da pressão atmosférica, bem baixinha, e primeiro esfria bastante o material e vê o estado físico. Sólido. Aí começa a esquentar. De repente tu vê fumacinha saindo dele. Está sublimando. Marca esse ponto. E vai fazendo esse estudo para várias faixas de pressão. E aí tu vai marcar ponto bem aonde a mudança de estado está ocorrendo. Depois que tu liga os pontos, tu tem o diagrama de fases. Para começar a história de diagrama de fases, para tu ser um aluno que tem chance de acertar as questões, tu por conta própria tem que escolher os estados físicos. Vamos ver. Eu lembro que eu tinha dificuldade de sacar que era sólido, mas pensa bem, gente. Pega uma pressão alta e esfria a coisa, não vai congelar? É natural isso. E se tu estava numa pressão atmosférica e aumenta a temperatura, claro que vai para o estado líquido. Se aumenta ainda mais a temperatura, e cuidado, gasoso é toda essa região aqui de baixo. Hoje nós vamos dividir o estado gasoso em 2 diferentes. Segunda coisa, já que a primeira coisa é saber o estado físico. Segundo detalhe, conhecer o nome da curva de cada parte do gráfico. Eu chamei de A só por referência e eu chamei de B por referência. Aqui eu usei o nome feio, PT, por outro motivo, já vai descobrir. Ah, senhor, tu é direitista então? Não. Eu quero que todos os partidos políticos explodam. Todos. E que, por favor, os bandidos que formam os partidos explodam junto. Né? Essa é a minha ideia, e que nós, brasileiros honestos e jovens, possamos criar um novo partido com pessoas honestas de fato, e aí confiar nesse novo partido. Posso contar com vocês? Porque senão o país está na merda, cara, beleza? Assim, ó, bota assim no documento do partido, tu coloca essa frase assim, ó. O candidato do nosso partido, jovem, honestos, só poderá participar da vida pública por 4 anos. Depois disso, ele deve voltar aos seus afazeres normais. Ia ser legal, né? Ou seja, mesmo que o cara queira, o partido proíbe que aquele sujeito fique mais de 4 anos. É assim no mundo todo. O mundo todo honesto é assim, tá? Então assim, ó, o deputado alemão, ele é deputado para sempre. Não, ele é dentista. Ele vai lá, fica 4 anos e vaza para ser dentista de novo. Faz sentido, não faz? Outra, na Alemanha, meu querido, que é um dos países que está em crise ainda, mas é o que se segurou, né? Porque são mais organizados os alemães. A Merkel não é fraca. Tu vai lá na internet, tu digita o nome do deputado e tu vê o saldo da conta bancária pessoal do deputado alemão. Aí tu vê lá, ó, 3 mil euros. É fudido mesmo esse cara, coitado. E aqui no Brasil, vocês sabem, né? Os caras estão trilhardários. O senhor Paulo Maluf, o maior serial killer do Brasil, anda de Porsche Carreira, 400 cavalos, para cima e para baixo, com o nosso dinheiro. E aí o cara aparece na tua frente do cumprimento, cara. Não pode. Né? Tem que ser linchado pelo povo brasileiro. É isso que deveria. Mas tudo bem, tudo bem. Então, ó, não tem nada com política, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom? Ó, qual é esse estado? E aqui? Qual é a passagem de sólido para gasoso? Então a curva APT eu vou chamar de curva da sublimação. É justo esse nome? É, né?
rima. Depois, PTB, ai meu Deus. PTB, essa curva aqui, separa. Como é o nome dessa mudança? Fusão. Então vamos chamar de curva da fusão. Olha como é justo o nome, amigo. E depois, PTPC. Líquido para gasoso. Vaporização é o nome geral, né? Então, curva da vaporização. Professora, não poderia chamar de curva da ebulição? Poderia, mas não é tão legal. O legal é falar o nome geral. É difícil o nome das curvas? Poucos alunos sabem. Se tu tiver o trabalho de decorar, e não é decorar, né? É entender, né, cara, que o nome da curva é o nome da transformação. Pronto, aí tu já sai na frente. Outra coisa importante e fundamental no diagrama de fases, conhecer o nome desses dois pontos. Esse ponto a galera já me disse na aula passada. E vamos escrever o que ele significa, né? Ponto triplo. O que significa isso? É a pressão e temperatura nas quais os três estados físicos existem ao mesmo tempo. Por isso que a palavra coexistem é muito boa para essa hora. Então deixa eu escrever aqui, ó. É a pressão e temperatura nas quais os três estados físicos, qual é a palavra? Coexistem. Existem ao mesmo tempo. Coexistem. Tá feia a letra para o desespero aqui na velocidade, tá? A minha letra é muito bonita originalmente. É a pressão e temperatura nas quais os três estados físicos coexistem. Eu fiquei chocado quando eu descobri que isso existia. E de certa forma, nos primeiros anos, até parece que vai ter aguinha, pedrinha de gelo e uma nuvenzinha de vapor em cima. Mas é fato. E o pior não é só com água. Qualquer substância tu pode deixar nesse ponto. Se tu botar o ferro na pressão e temperatura adequada, vai ter ferro derretido, ferro sólido e vapor de ferro em cima ainda. Porra, que loucura, certo? Mas isso existe. Ponto triplo, o nome é justo. Nome é justo. Agora sim, ponto triplo, a maioria dos jovens entende, né? Ou decora, ou o nome ajuda, ou por ser diferente, o ponto triplo. Agora a galera tem bastante dificuldade no ponto crítico. Vamos matar essa história. Chega uma hora, meu querido, que a temperatura da substância está tão elevada, e temperatura média... Poxa, se as moléculas estão calminhas, é mais fácil elas dar as mãozinhas, né? Se as moléculas ficam mais agitadas, a mãozinha já não está mais abraçadinha, foi para o estado líquido por enquanto, está deslizando, tá vendo? Que aí chega uma hora que ela está tão agoniada que em vez de ficar encostando uma na outra, elas ficam... Lembra? Falamos já do não é? É o estado gasoso, as moléculas tudo malucas, umas com as outras. Então dá para entender que quanto maior a temperatura, mais difícil as moléculas ficarem juntinhas? Né? Porque a temperatura mede a vibração e molécula agoniada é difícil de conectar com molécula agoniada. Molécula calma é fácil de conectar com molécula calma. Faz sentido? Faz. Chega uma hora então, meu querido, que as moléculas estão tão desesperadas, vibrando tanto, que mesmo que tu esprema uma em cima da outra, elas não se grudam mais. Chega uma hora que a temperatura é tão grande que só o estado gasoso é possível. Os outros estados ficam impossíveis acima daquela temperatura. As estrelas estão bem quentes, né? Então, em que estados físicos elas estão? Mesmo no núcleo da estrela, que está ultra, mega, super espremido, o estado é... Por quê? Porque está acima da temperatura crítica de todas as substâncias. Então, mesmo que tenha ferro, mesmo que tenha tungstênio, que é o material mais difícil de botar no estado gasoso, essas moléculas no interior da estrela estão sempre no estado, porque a temperatura dela é acima da temperatura crítica. Então, cuidado, ponto crítico é aquele que está relacionado com a temperatura crítica. Ó, PC, TC. Se PC é ponto crítico, TC, temperatura crítica. Eu vou até colocar o crítica ali, ó, crítica. Então eu vou dizer assim, ó, o que é PC? É o ponto onde... Vou até dizer o seguinte, olha só, um pouco arriscado, ó. PC é a temperatura acima da qual apenas, completa para mim, apenas o estado gasoso é possível. Se for a temperatura, ele volta?
Isso é importante. Como a natureza é conservativa, se eu abaixar a temperatura abaixo da crítica, aí sim ele pode ser líquido ou gasoso, ou se eu espremer bastante até sólido ele pode ficar. É bem isso mesmo. Então, ó, estando acima da crítica, não tem jeito, é gasoso. Mas se eu pegar a substância e esfriar, ela vai poder voltar a ser sólida ou líquida. Ela só fica no estado gasoso enquanto a temperatura estiver acima daquele limite técnico. Beleza? Galerinha, isso é tão importante na física que alguns cientistas resolveram então separar o estado gasoso em dois. Um acima da temperatura crítica, que denominam gás, e outro abaixo da temperatura crítica, que é chamado de vapor. Cuidado, essa nomenclatura ela não é tão rígida. Na química, por exemplo, volta e meia a gente se esquece desse detalhe. Por exemplo, GLP. O que é GLP mesmo? Gás liquefeito de petróleo. É errado chamar de gás. Até porque ele está em que estado, no botijão? Isso, né? Gás liquefeito. Como é que um gás vai ser liquefeito se não pode ser liquefeito, caramba? O correto seria VLP, né? Vapor liquefeito de petróleo. Eu peguei o vapor do petróleo, que é o gás, butano, metano, né, propano, espremi e ficou líquido. Se ficou líquido é porque a temperatura era abaixo da temperatura crítica. Mas aí assim, não vai ficar agora na prova de química falando, GLP errado. Não, né, porque ficou costumeiro. Todo mundo chama de GLP, gás liquefeito de petróleo. Poucas pessoas têm a noção de que vapor e gás são coisas distintas. Por isso, então, que às vezes as nomenclaturas aparecem erroneamente, tá beleza? Então, ó, GLP não deveria, porque está no estado líquido. E gás, pode ocorrer gás em estado líquido? De forma alguma. O que tu pode fazer é pegar um vapor e espremer esse vapor para ele ficar líquido. Então, a nomenclatura GLP não é adequada. Mas tudo bem, vamos perdoar, galera, sem problema. Galerinha, sabendo o nome dos pontos, sabendo o nome das curvas, sabendo que esse é o caráter geral para 99% das substâncias, aí eu posso acrescentar um detalhezinho. Tem substância que apresenta um comportamento anormal. Essas substâncias vão ter um diagrama de fases levemente alterado em relação ao diagrama original. Então vamos dar uma estudadinha no diagrama de fases para as substâncias com dilatação anômala. Elas são raridade, tão raridade são, que eu de cabeça só tenho duas para te exemplificar. A mais famosa, que vocês devem conhecer, a água, que é uma substância que dilata de maneira anormal, e o ferro. Por incrível que pareça, o ferro também é uma substância de dilatação anômala. Primeiro, vamos entender o que é essa dilatação anômala então. Dilatação anômala são as substâncias que dilatam ao se solidificar. Dilatam. O que é dilatar mesmo? Aumentam de volume, né? Ao solidificar. Vocês devem saber da experiência de vocês com a água, que ela é assim, né? Se tu nunca fez essa experiência, faça uma vez, pega uma garrafa PET, enche de água até a boca, fecha bem forte e bota no congelador. No outro dia tu vai ver que a garrafa está toda deformada, não é, né? Às vezes não estoura, às vezes não é o suficiente para estourar, mas ela vai ficar toda deformada, mostrando que a água, quando passou para o estado sólido, em vez de encolher como a grande imensa maioria das substâncias, ela dilatou. Um colega até perguntou recentemente, professor, por que a maldita água dilata em vez de encolher se as moléculas estão vibrando menos? É porque quando a substância vai para o estado sólido, os átomos se arranjam de uma forma especial. E esse arranjo, que é chamado de retículo cristalino, às vezes a maneira como os átomos dão as mãozinhas acaba gerando um espaço entre os átomos. Certo? Imagina que os átomos vão se agarrar formando um cubo. Um ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Antes, no líquido, aquele espaço do cubo ia ser ocupado. Agora que ele congelou e ficou com um espaço grande entre o cubo, a substância acabou dilatando. É assim que é o processo com a água, por exemplo. A água, quando vai congelar, forma cristais de gelo. Já ouviu falar nisso? Cristais de gelo? São vários os formatos de cristal. Mas quando o gelo então vai formar o cristal de gelo, sobra um espacinho entre as moléculas de H2O e por isso que o gelo fica com um volume maior que o da água líquida. Mesmo as moléculas estando vibrando menos. Tudo bem para vocês? Qual é a outra substância em que isso ocorre? Isso, então se na indústria tem lá um cadinho, ferro a 1000 graus, é derretido e jogado ali dentro. Aí ocupou 1000 litros. Depois que ele esfriar, vai ter mais ou menos de 1000 litros. Mais um absurdo, a maioria das substâncias teria menos, né? Beleza? Então o ferro e a água são exemplos de substâncias com dilatação
anômala, anormal. A maioria das substâncias esquentou, dilata, esfriou, encolhe. Dois exemplos contrários, ferro e água. Na hora de congelar, o safadinho encheu. Tudo bem? Quando nós vamos estudar o diagrama de fases dessas substâncias com dilatação anômala, o diagrama fica levemente diferente. E é só uma das curvas que vai ficar diferente. Observem que a curva da sublimação e a outra curva, a da vaporização, elas se mantêm inalteradas. A única diferença é que aquela curva lá, aquela outra que sobrou, a da fusão, em vez de ela acompanhar, ela vai para o outro lado, ó, formando um chifrinho, tá vendo? Certo, Lilian? Beleza? O chifrinho do bem. Esse chifrinho do bem, não é do mal, fica tranquilo. Acabou de... Aliás, esqueci de falar isso na outra turma, começou a retardado. Então, olha só. Não, até que eu cheguei com eles, tudo bem? Que vocês vão ganhar uma coisinha a mais no final da aula. Pode falar. Parabéns, garoto. Ótima tua pergunta. A massa não muda, tá, gente? Porque o número de átomos não mudou. E a massa depende do número de átomos, só o volume. Então a densidade e o volume mudaram. A massa se permaneceu constante. Ótima colocação. Pessoal, continua tudo igual, tá? Não é o nome desse cara aqui. Ponto triplo, aquele cara lá. Ponto crítico, que está relacionado com a temperatura crítica. Continua chamando curva da sublimação, curva da fusão, curva da vaporização. Tudo igual. Só que, obviamente, o gráfico não está idêntico. Então, além do chifrinho para tu reconhecer qual que é qual, tem uma outra técnica bem legal. Tu lembra daquela história de patinar no gelo? Nós vimos que patinar no gelo especificamente não existe, né? O que acontece é que a gente patina numa película de água que se formou sobre o gelo, não é isso? Se o gelo tivesse esse diagrama de fases, ó, está em que estado? Sólido. Aumentei a pressão quando eu pisei com patins. Continua no estado? Se o diagrama fosse esse, era possível fazer patinação artística no gelo? Agora, é esse o diagrama do gelo, não é? Porque é água. Está em que estado? Pisa com patins. Aumenta a pressão e vira. Então tu vê, lembrando da patinação no gelo, tu consegue detectar de maneira simples se o diagrama é de substância anômala como a água ou não. Bota a coisa de escrever no estado sólido e sobe verticalmente aumentando a... Se for para o estado líquido, é anômalo. Se não for para o estado líquido, não é anômalo, é substância normal. Mas que eu fico o gelo contra líquido. Como é que é? O gelo contra líquido. Pisa, vira, o gelo vira. É que é esse aqui o do gelo. Então está no estado sólido. Quando a gente pisa com a lâmina do patins, a pressão aumenta. Vira líquido. E lá embaixo, então, da lâmina do patins, tem uma camadinha de líquido. E por isso que o patinador desliza. Se fosse gelo, ele não deslizaria. Então a gente tem a sensação de que gelo escorrega, e não é. A película formada de água sobre o gelo, é que faz deslizar. Inclusive, não sei se vocês procuram ver os documentários sobre derretimento, geleiras e aquecimento global. Eu vejo todos, eu sou viciado em canais de notícia de tecnologia. Então eu chego em casa, eu fico lá na Nat Geo, no Discovery ou no History. É uma coisa que eu tenho prazer. E aí estava mostrando lá que as geleiras, feitas de gelo, quando alta pressão atua na camada de baixo de gelo, aquela camada de baixo funde. E aí a geleira como um todo começa a deslizar sobre ela mesma. Beleza? Claro que isso só acontece a partir de uma certa temperatura. Então tu vê, chegou uma hora que a temperatura daquela região com geleira estava tão grande que a própria pressão da geleira sobre ela mesma funde o gelo embaixo e ela começa a deslizar sobre ela mesma, acelerando muito mais o derretimento, né, de algumas geleiras. Então é um estudo que tem sido feito também. Muito difícil reconhecer que é uma substância anômala? É tranquilo, né, galera? É relativamente tranquilo. Uma pergunta que foi feita na outra sala, e que é interessante de a gente discutir aqui também, eu particularmente fiquei encantado quando eu descobri isso. Fiquei encantado. Quando eu falei que acima do ponto crítico, ou seja, quando a temperatura é acima da temperatura crítica, só existe o estado gasoso. Um aluno da frente perguntou, na outra turma, professor, como é que chegaram a essa conclusão? Cara, chegaram a essa conclusão de duas maneiras distintas, como quase tudo na ciência. Quando o pesquisador está estudando alguma coisa, às vezes ele pode tirar uma conclusão matemática, fazendo um estudo, e ir lá verificar na prática se é verdade, concorda comigo? Ou pode ser o contrário, faz na prática uma experiência, será que isso aqui é possível mesmo? E vai fazer um cálculo para ver se está fechando uma coisa com a outra. Por exemplo, o buraco negro, ele foi descoberto primeiro matematicamente, e só depois foram investigar se existia buraco negro de verdade. Olha que loucura, o cara faz um cálculo lá, estudando física. Meu Deus, que
vou no congresso falar sobre isso. Fala no congresso, os caras, que bicho idiota, que idiota essa ideia. Aí começam os astrônomos a pesquisar. E de repente fotografam uma região escura onde uma galáxia desaparece como se fosse um ralo cósmico. E aí descobriram que existe de fato buraco negro. Então olha que loucura, o buraco negro foi detectado primeiro matematicamente, para depois ser detectado de fato na vida das pessoas, né? na vida real. E hoje nós sabemos que toda galáxia tem dentro do seu centro um buraco negro supermassivo. Então algo que antes era absurdo, que só existia na mente de matemáticos, hoje é algo que nós sabemos que existe de fato. Loucura, né? Foi mais ou menos assim. Primeiro fizeram um cálculo sobre os átomos e perceberam, caramba, todo átomo chega uma hora que só vai poder estar no estado gasoso. Vamos confirmar? Vamos pegar um forno, um super forno, vamos botar uma substância lá dentro e vamos esquentar e vamos observar o que dá, né? E por incrível que pareça, até o material mais difícil de derreter, que eu já falei hoje, o tungstênio, até o maldito tungstênio, que para derreter dá um trabalho, imagina para fazer ele para o estado gasoso. Até ele chega uma hora que só está no estado gasoso, porque a temperatura está acima da temperatura crítica. Então tu vê, quando a gente pega uma estrela e estuda a composição química dela, mesmo que ela seja rica em ferro, certo? Mesmo que ela seja rica em materiais pesados, nós sabemos que todos eles na estrela estão no estado gasoso, porque a temperatura da estrela é acima da temperatura crítica, só isso. Aí eu não resisti, né? Como o amigo fez essa pergunta e eu quis mostrar que mesmo nas estrelas existe tungstênio nas estrelas, em algumas. E ele está em que estado físico? Gasoso. Aí o amigo, eu quis falar, né? Pô, como é que a gente sabe a composição de uma estrela sem nunca ter ido até ela? Porque cada átomo emite uma luz com a assinatura daquele átomo. Então o átomo de carbono emite um tipo de luz que tu consegue perceber. Ó, só pode ter sido expelida por um átomo de carbono, tem uma assinatura na luz. Então se eu pego a luz que vem de uma estrela, eu consigo ver quantos por cento de hidrogênio, de hélio, de tudo tem nela, né? É assim que a gente sabe a composição das estrelas pelo mundo afora. Mesmo a milhares de anos-luz, a gente consegue detectar a composição da estrela. Loucura, né? Agora olha que loucura. Aí tu não vai acreditar. Nos primórdios dos tempos, logo após o Big Bang, o que existia? Nada. Existia só prótons, elétrons, nêutrons. Aliás, prótons e nêutrons nem existiam ainda, era só quarks. Eles estavam tão agitados, tamanha temperatura, né, próxima de 1 trilhão de Kelvin, que eles nem conseguiam se agrupar. Mas aí, como foi se expandindo, e nós aprenderemos em termodinâmica, a temperatura foi abaixando. Esses quarks foram diminuindo de agitação e foram se agrupando, formando prótons e nêutrons. E já existiam elétrons. Tudo espalhado numa sopa cósmica superaquecida. Só que aí a temperatura deu mais uma esfriada e o átomo e o elétron começou a girar em volta de um núcleo de um próton, por exemplo. Que material é esse com um próton e um elétron? Então os primeiros átomos que existiram, obviamente, foi hidrogênio. Só que massa. E aí uma nuvem de hidrogênio começou a se formar e se formar. E como é que aconteceu no interior dessa nuvem? A pressão aumentou ou diminuiu? Né? Já que massa atrai massa, foi acumulando. Chegou uma hora que os hidrogênios estavam tão espremidos que se fundiram num átomo de hélio. E já que ocorre redução de massa quando transforma hélio em hidrogênio, libera muita, as estrelas começaram a brilhar. Então, alguns milhares de anos após o Big Bang, as estrelas começaram a brilhar, porque começaram a espremer hidrogênio e fabricar. Mas como é que foi aparecer a tabela periódica toda então? Porque a estrela continuou a crescer, chegou uma hora que só tinha hélio no núcleo. Só que esse hélio estava altamente espremido e começou a se fundir em átomos mais pesados. Nasceu o lítio, e aí nasceu o berílio, e foi nascendo átomos cada vez mais complexos. Do que tu é feito? Quais são os átomos que te compõem? É isso que eu quis dizer. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Para compor carbono, cara, aí a estrela tem que ficar ainda maior, né? Espremer átomos mais pesados dentro dela. Só que o problema é que na hora que a estrela vai fazer ferro, o ferro no núcleo dela, em vez de encolher, tende a se expandir, dilatação anômala. Quando a estrela vai fazer ferro, ela, bum, ela explode e forma uma supernova. É o nome da explosão de uma estrela, né? Supernova. Na hora dessa explosão, que essa explosão ocorreu, o núcleo da estrela aumentou ou diminuiu a pressão no ato da explosão? Na hora que a estrela está explodindo, a pressão no seu interior aumenta ou diminui? Muitos falaram diminui lá na outra turma. Diminui depois que a explosão se espalhou, né, gente? Mas na hora que está explodindo, não é um aumento de pressão? E esse aumento de pressão gera materiais ainda mais pesados. Por que será
ouro é tão raro? O ouro é tão raro porque ele é um átomo grandão. E para poder fabricar átomos de ouro, nós precisamos de uma estrela de terceira ou quarta geração que exploda numa supernova altamente energética, capaz de fundir átomos e gerar o que hoje nós conhecemos como mundo, cheio de átomos diferentes. O que eu estou querendo dizer, meus amigos, é que o átomo que está no teu corpo agora, esse átomo que te compõe, ele esteve numa estrela. E não foi numa primeira estrela. O átomo que está no teu corpo é feito em estrelas de terceira ou quarta geração. Ou seja, uma estrela explodiu, gerou átomos, explodiu, depois de condensar de novo, né, espremer de novo, já que massa explode de novo, a terceira vez que ela explodiu. Quarta vez, formou o sistema solar. E aí agora esses átomos estão no teu corpo. Bacana saber que tu é filho das estrelas, né? Bacana saber que teus átomos é poeira estelar. Muito interessante. O senhor está falando é ficção científica. Não, meu querido, o que eu estou te falando é absolutamente seguro. Né? De várias maneiras diferentes nós concluímos isso que eu estou te falando agora. Que nós somos feitos de poeira estelar. Bacana saber disso, né? Me perdoa a demora, garoto. Pode fazer pergunta. Não. Já? Fechou? É isso aí. Galerinha, e aí? O diagrama de fase está muito delicado? Fica tranquilo, porque é essencialmente teórica. Um aluno perguntou, professor, o ponto triplo, vamos ter que calcular ele? Pela madrugada. Não. Só no teu doutorado tu vai aprender a calcular o ponto triplo a partir do átomo. Não existe isso, é muito complexo. Olha o mais difícil que pode acontecer. O mais difícil que pode acontecer é algo do tipo assim, ó. Pressão X, temperatura Y. Qual é o estado físico? É líquido mais gás. Parabéns, garoto, tem um pouquinho de líquido e um pouquinho de estado gasoso. Pronto. O mais perigo é isso, porque se cai numa região que é só sólido, líquido ou gasoso, tu sabe a resposta. Se cai na linha, é porque é a mistura daquelas duas situações. Até porque tu sabia, né, que se bater naquela pressão e naquela temperatura, os três estados ao mesmo tempo. Então o perigo do diagrama de fase é tu te confundir na linha ali. O resto vai ser tranquilo. Existe uma pressão que seja possível líquido e gasoso e não sólido na dilatação normal? Pergunta de novo, existe uma pressão em que só existe o estado líquido e gasoso e não sólido? Ó, a pergunta do colega é muito interessante, é uma pergunta que costumeiramente ocorre nas questões de diagrama de fases. E tu vê, ó, eu te dei a aula, eu não te mostrei cada pegadinha que existe, né? Mas parabéns, a pergunta do colega é absolutamente plausível. Professor, existe uma pressão acima ou abaixo da qual alguns estados possam ou não possam existir? Sim. Essa pressão, que é a pressão do ponto... Não, aqui ó, você estava na frente. É do triplo, né? Essa pressão aqui, se o cara estiver estudando numa região cuja pressão é abaixo dessa pressão, quais estados podem existir? Só sólido? O estado líquido fica impossível. Mais um motivo para nós estarmos aqui hoje, né? Porque a vida na Terra é altamente dependente da água. Água em que estado? Líquido. E se a pressão atmosférica da Terra fosse abaixo da pressão do ponto triplo da água, a água só existiria sólido ou gasoso. E aí não ajudaria na evolução que a gente conhece. Concorda comigo? A Lua é assim. Na Lua, meu querido, a pressão na Lua é quase zero. A pressão na superfície da Lua. Por isso que a Lua não tem atmosfera. Ou seja, tem chance de encontrar um lago na Lua? Não, mas nós sabemos que nos polos da Lua tem gelo congelado. Mas quando esse polo lá que está no gelo muda de estado físico e vai direto para o estado gasoso, porque a pressão é muito baixa. Então, perfeita a tua colocação. Quase que eu esqueço de falar para vocês também. Falei das estrelas, de coisas magníficas, e não falei de uma coisa óbvia. Se nós estamos vivos agora, não é só porque as estrelas criaram os átomos que engendraram o nosso corpo posteriormente. É porque a água possui uma dilatação anômala. Vou te provar que sem dilatação anômala a vida na Terra não seria possível. O planeta, nos polos, ele está sempre com a temperatura abaixo de zero, negativa. Quer dizer que nessas regiões polares, se tiver água, está no estado sólido. Se a água fosse uma substância normal, ao congelar ela encolheria. E ao encolher ficaria mais densa. E por isso, afundaria. Quer dizer que a partir dos polos, os blocos de gelo que se formam sob o oceano,
iam afundar. E nova água ia congelar, ia afundar. Esses blocos de gelo iam para baixo do oceano e cada vez mais a água congelaria e pouco tempo depois o oceano estaria congelado quase até o Equador. Mas como a água apresenta uma dilatação anômala, o gelo dilata. E como ele dilata, ele fica menos denso e por isso boia. Quando em cima do mar tem uma camada de 10 metros de gelo, tanto que os suecos adoram fazer rally sobre o mar. Quando está no inverno na Suécia, eles fazem uma pista e saem dirigindo com o carro sobre o gelo. Os doentes, em cima do mar. Mas não vai partir, né, cara? Porque são 10 metros de gelo. Então tem caminhão com toneladas de equipamentos passando por essa região sem problema nenhum. E por que não congela abaixo desses 10 metros de gelo? Porque, por incrível que pareça, o gelo é um bom isolante térmico. E aí o frio não vai conseguir congelar todo o oceano. E lá embaixo do gelo, foquinhas e peixinhos vivem. E nós sabemos que o oxigênio do planeta vem dos oceanos. Concorda comigo? Com o oceano congelado, o fitoplâncton vai poder produzir oxigênio? Não. Então, se a vida na Terra é como é porque a água apresenta uma dilatação anômala. Ó, o gelo flutua porque é menos denso e forma camadas de gelo que protegem o resto do oceano do congelamento. Dilatação anômala na Terra, intimamente ligado com a vida na Terra. Beleza, galerinha? Importante saber disso. O vestibular cobra isso direto. Vou fazer um outro comentário, esqueci. Cara, o iglu é a prova de que o gelo é um ótimo. Eu vi uma reportagem, cara. Tem um físico que fez um livro. Eu fico revoltado com isso. Mas vocês vão amadurecer, Então olha só, eu vi uma reportagem lá nesses canais de tecnologia. Um físico escreveu um livro mostrando como é que se fabrica o iglu. A gente vai comprar a porra do livro. Mas tudo bem. Ele vai lá, ele constrói o iglu com serrote. Vai lá, constrói o iglu, bonitinho. Logo em construir o iglu, tem que acender fogueira dentro do iglu, senão o iglu cai. Tem que acender a fogueira. Se não acender a fogueira dentro do iglu, o iglu cai. Porque aí o gelo pressiona o outro, o gelo derrete, aguinha, o tijolo vai sair voando. Tudo bem? Quando tu acende a fogueira dentro do iglu, lá fora está menos 40. Menos 40. Ali dentro com a fogueira fica 20 e poucos graus. Derrete a camada interna de gelo. Um bloco de gelo se funde no outro. Fica uma coisa só de gelo. Pode dar devassa que for, não vai derrubar o iglu. Agora pasmem. Papai esquimó pega o filhinho esquimó, tira a roupinha do filhinho esquimó e bota num berço dentro do iglu, com a fogueirinha do lado. E o bebê lá dorme calmamente a 20 graus. Enquanto lá fora, menos 40. O gelo é ou não é bom isolante térmico? E o esquimó sabe disso. Muito obrigado pela atenção.